Bem-vindos a mais um episódio do Pod Confras. Estamos no 9º episódio, hoje com um convidado especial, Jean-Michel Galiano. Eu sou Andressa Magalhães, Andressa Santos como co-apresentadora e Douglas Vilar. Bem-vindos. Obrigada. Maravilha. Hoje o papo vai ser bacana, hein, Andressa? Acho que toda imobiliária, todo corretor de imóveis que pense em entrar na profissão tem um norte ali, né? O segue o líder, né? É a marca tradicional de Curitiba, eu né? acho que acho que talvez como o Cotonete, a Gillette, é uma marca que todo mundo conhece, né? Eu fico muito feliz do Jean estar aqui, né? E não sei se você sabe, eu iniciei a trajetória dentro da Polar e a Andressa também. Então, as nossas nós duas coincidências... somos. Crias da Polar. Eu não sabia que as Andressas tinham começado. Em 2009, Você sabia. Você sabia. Nós iniciamos cada um em uma Polar, né? Ou seja, o destino já queria que nos aproximássemos, né? Acho que estava tudo predestinado, né? E com muito orgulho de quando eu via o seu pai, né? Visitando a Polar e vendo a história dele, assim, os olhos brilhavam com muito orgulho e admiração. E aqui é uma gratidão imensa estar com você aqui nessa mesa, nos prestigiando também, né? Eu acho que é isso que é o legal, quando a pessoa tem um certo êxito e também está com outras pessoas ali apoiando, incentivando e trilhando um caminho assim, né? Na parceria, vamos lá, esse é o caminho, né? Na prosperidade que a gente fala de trabalho, mas também de realização de sonhos, né? Então, eu fico muito feliz. E para nós é só uma grande oportunidade, agradeço, né? De poder compartilhar realmente a trajetória de uma ideia, como você me colocou, do meu pai, né? Quando ele iniciou o seu negócio e que dentro dessa mesma ideia nós pudemos fazer o trabalho que nós estamos fazendo hoje. Então, compartilhar esse assunto muito agradável, é algo muito gostoso e obrigado pela oportunidade. Maravilha. E desde pequenininho já transitava ali na imobiliária e já tinha esse objetivo, não vou também ser corretor de imóveis ou também atuar nessa área, ou em algum momento você se desgarrou e quis ir para outros cenários? Conta um pouquinho para a gente da tua trajetória. Então, começa realmente com meu pai, né? A trajetória, minha trajetória começa com ele. Em que momento? No momento que ele teve uma proposta muito clara quando ele veio. Ele é imigrante, né? Sim. Ele é imigrante. Então, quando ele veio, onde ficou bem claro para ele ser um prestador de serviço e não um comerciante. E nem o industrial. No caso, o comerciante compra e venda de imóvel, industrial na construção civil. E todos são importantes, claro. Mas a postura dele sempre foi prestação de serviço. Aí, nessa trajetória, como filho, lógico, férias, onde é que eu ia passar? Trabalhando com o seu Galiano. Plantão, aquela coisa normal de qualquer, né, filho de dono de imobiliária. Tradicional, sem muita alteração. E por placa, era aquela... Também, colocar placa e fazer vistoria. Enfim, aquilo que todo filho de imobiliária de dono de imobiliária acaba fazendo na sua vida, na sua trajetória. Em certo momento, sim, houve, né, uma separação com minha esposa quando eu casei, incorporamos, né, ela começou as incorporações e meu irmão, inclusive, foi para loteamento. Né, foi para loteamento. Aí, nesse processo, quando meu pai decidiu fazer a sucessão, que foi por venda e não foi sucessão por herança, né? A herança sim existiu, mas a sucessão do negócio foi por venda. Vocês querem comprar? Não querem? Daí reuniu-se minha esposa, que era o capital da incorporadora, o meu irmão e tal, e eu operava daí na imobiliária, né? O que nós vamos fazer? Sim, mas nós não queremos ser apenas uma imobiliária, nós queremos ser uma empresa prestadora de serviço no mercado imobiliário. De novo, foi o foco que nós tivemos, baseado na ideia dele, ser prestador de serviço e não passar a ser nem comerciante, para que não haja confusão. Então, ele tinha foco, sim, e nós mantivemos esse foco na prestação de serviço. A partir daí foi quando nasceu realmente, né, um trio interessante, no caso, né, Terezinha, Daniel e eu. Eu, como já tinha mais experiência, fui eu que nasci na imobiliária e tudo mais, como executivo, e fizemos acontecer o que fizemos até hoje. E quando você pega, né, vocês adquirem lá a empresa, qual que era o tamanho da Polar à época e que ano foi isso? Então, foi em... agora você está... Mais ou menos. Mais ou menos. Vou fazer uns 30, 35 anos atrás, né? E era uma imobiliária normal. A Polar em si tem quantos anos? Gente? A Polar está com 56 agora. 56. E o que é uma imobiliária normal? Ela tinha o perfil do seu dono. Né? Porque a imobiliária normal, ela é isso, né? Uma empresa onde, se o dono da imobiliária é um grande vendedor, ele tem foco nas vendas. E a locação é para atender alguns clientes dele. Se o dono é um administrador, ele vai ter foco na administração. E basta ver no mercado que nós temos hoje, empresas maravilhosas, focadas na venda. Também tem a locação? Tem.
mas o foco é vendas. Sim. Assim como é o contrário, foco na locação e também tem as vendas. Então, isso é uma coisa que foi bem clara para nós e a nossa proposta não era essa daí. Era realmente trabalhar na área de vendas e locação. Foi aí que a nossa carteira cresceu, foi aí que nós começamos a oferecer vários produtos, porque o nosso ecossistema tem que atender. Ao ponto de agora, com todo esse sucesso que nós tivemos, né, a partir de 2 anos, quando pós-pandemia, quem nós somos, né? E aí nós decidimos ser muito claros, ser franqueadores. E eu só queria perguntar, quando vocês adquirem lá atrás, não tinha um monte de loja como é hoje, né? Cada esquina tem uma Polar, praticamente. Como é que era lá na origem? Foi feito um planejamento de fincar essas bandeiras em bairros numa época, né? De expansão do grupo, né? Na verdade, começou esse processo de lojas foi quando nós tivemos uma grande recessão do mercado, não 14 e 18, antes dela, que eu não vou mentir o ano, né? Quando nós tínhamos diretores de vendas, que a estrutura comportava pelo VGV, diretor, equipes de venda, que hoje voltou a ser, né? Sim. Mas ano passado já tinha isso há muitos anos atrás. E aí, quando veio a recessão, não comportava mais esse VGV. Aí, o que nós fizemos? Em vez de dispensar as pessoas maravilhosas que produziram, inclusive vocês devem conhecer algum dos franqueados que hoje, inclusive, são franqueados nossos ainda até hoje, o Celso, inclusive. E aí, dentro desse processo, nós montamos algumas lojas. E fizemos uma experiência com 5 próprias, onde nós éramos sócios dessas pessoas de 5, 6 lojas. Em bairros da cidade de Curitiba. Né? Em alguns locais. Aí não era muito, né? O foco maior era nas rápidas, enfim. Aí não tinha uma estratégia de marketing em cima. Jean, eu queria que você contasse o nome Apolar. Eu acho que sei um pouquinho, né? Mas talvez quem está ali vendo, que eu achei super visionário, E o que tem que ver a Polar com a tartaruga, né? Pois agora conta. Então, isso é muito legal. Vamos lá, 50 anos atrás? É isso aí. Vamos viajar na história, vamos viajar na história. Agora você está provocando em algo que, para mim, é um orgulho, né? Porque foi meu pai. Tanto que nós hoje temos, sim, visão e missão. Sempre tivemos, sempre. Claro. Porque se você não sabe para onde vai, você não sabe como fazer. Isso, né? Onde é que você quer chegar? Onde é que você quer chegar. Então, nosso processo sempre foi em cima de visão e missão. Sempre. Mas eu digo sempre, há mais de 40 anos, a gente sempre trabalhou com visão e missão. Mas os valores, não. Os valores sempre vieram da sua essência, que é do seu Galiano. Eu já vou chegar lá na pergunta que vocês fizeram. E esse processo dos valores, por que são importantes? Quando nós quisemos fazer o processo de franquia, começamos a querer fazer as lojas e tal, o seu Galiano quase teve um infarto. Falei, como assim? É prestação de serviço? Eu não consigo imaginar alguém fazendo como eu faço. Aquela coisa, né, normal de gerações, totalmente. Não vou manter o meu padrão. Não vou manter meu padrão e tal. Falei, bom, então eu quero descobrir quais são os seus valores. Botamos um neurolinguista e um psicólogo. Olha. 6 meses fazendo processos da empresa. De tentar entender quem é. Não é, ele não trabalhou na empresa. Sim. Com o seu Galiano para saber quem ele era. E aí surgiram vários valores, que entra, inclusive, a grande, que hoje é a inovação, mas era a criatividade. Ele sempre foi muito criativo. Que daí entra o logotipo da pergunta. A criatividade dele é um dos valores muito inerente da empresa, porque é um valor dele, da sua ideia, da ideia que ele teve. Então, o Apollo nasceu da onde? Parece meio maluco isso. 1969 foi o ano que a Polar nasceu. O que aconteceu em 69? Lançamento da Apollo. Era Apollo 11. E aí sim, o seu Galiano, com essa visão... Lá em cima. Lá em cima, alto, esquadra lá em cima. Né? A régua dele lá em cima. O que ele juntou? Apollo com lar. Que legal. Visão e a base. Era uma palavra que foi, na época, ligada à inovação, tecnologia. Era Apollo, que era o que tinha de mais moderno, né? A gente não tinha nem computador, nem câmera fotográfica, os caras estavam lançando espaçonave, né? Então, nesse ano foi o primeiro e-mail entre computadores, em 69. Foi o Woodstock, foi o primeiro Jornal Nacional. GPS, acho que não. Ainda não. Foi o primeiro Jornal Nacional, foi o Woodstock, foi o Jornal Nacional, já falei, né? Teve o computador, o Correio e Telégrafo também foi fundado nesse ano. Então, o mundo passou por uma transformação. E a Polar não podia ser diferente, nasceu nesse ano também. Olha, isso eu não sabia. Viu? Mas o logotipo era um foguete. Ele vinha o foguete e aí em cima escrevia a Polar, na continuidade. Isso existe, procurar na internet. Tinha uma fumacinha assim e vinha uma Polar. Do cometa, né? Do fogo da sol, né? O foguete pegando fogo vinha... ali. Pegando fogo ali, ó. Turbinada. Mas aí você veja de novo, né, novos valores aparecendo dele. Primeiro era a criatividade e ele precisou ser muito flexível e ágil. Quando? Quando morreu no projeto Apollo
Explodiu. E aí eu falei, eu não quero minha marca vinculada a pessoas que morreram, a um projeto fracassado. Olha, Puxa me arrepiei agora. Foi assim, ó. E aí agilidade e flexibilidade com total. E aí dentro daquilo que a gente sempre estimula, que é o sentir, né? Dentro de um processo de... Foi agência de propaganda. Vamos pegar um novo logotipo. A agência foi lá e fez um A com um bracinho, que era o homem, cabecinha, e botou uma pastinha. E ele teve que usar porque ele não queria... O negócio dele é Sim, tirar é o logotipo, mas desvincular. porque ele é rápido, flexível e ágil, tem que ser já. Mas ele não gostou, sabe por quê? Naquela época nem tinha ainda a profissão de corretor. O corretor era mais comerciante do que Aham. prestador de Sim, serviço. sim. Né? Ele comprava e vendia, e aí não tem nada de errado de novo. Cada um fazia do jeito que era na época, era assim que funcionava. Eu falei, não quero. Morreu minha avó. Foi lá para a França, viu, primeira vez que ele foi para a França, quando minha avó morreu, no enterro, que daí veio a resposta da tartaruga. Um outdoor. Leve sua casa nas costas. Putz. E, de novo, criatividade. Não era imobiliária, era venda de trailer. Falei, é isso que eu quero. Ele, exatamente, o primeiro logotipo, vocês forem na internet, vocês vão ver uma tartaruga olhando para trás, com uma casinha em cima amarrada. Vocês já chegaram a ver esse logotipo? Aham. Então, daí nesse logotipo ele veio com o slogan, inclusive, devagar e sempre. Calma, aqui não vou comprar teu imóvel e nem vou vender para você. Vamos devagar, vamos fazer o negócio, Porque ela fazer o melhor vive até uns 100 avaliação, anos, né? Ela tem prestação de serviço. A tartaruga Então, ela vive até 100 anos, né? além disso, aí É, tem todos os tem. elementos que envolveram a tartaruga, mas o principal que fez ele escolher esse... Longevidade. E aí que segurança. entrou esse processo que nós vendemos nosso produto segurança. E que nós não trabalhamos sem gestão exclusiva, nós abrimos mão da nossa comissão, porque nós prestamos o serviço e merecemos pelo que nós trabalhamos e fazemos questão de ser contratados. É isso que eu ia falar. A Polar é uma... Eu acho que ela é responsável por Curitiba ser referência nacional na exclusividade. É isso. E na comissão de 6%. Porque a Polar nunca abriu mão disso. E isso, nacionalmente, você vê assim, você saiu de Curitiba, a exclusividade É um elefante branco, ninguém entende. é exceção, não é É. a regra. Né? E eu acho que em Curitiba, a gente ter isso como base, a responsável por isso é a Polar. Né? Pode ter certeza que foi, né? Tivemos grandes trabalhos, tivemos parceria com o Cresce também, Sim. nos ajudou muito em outras gestões, mas isso e tanto nacionalmente nós já estamos conseguindo fazer a diferença, porque hoje nós pertencemos à ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, fundada há 20 e poucos anos atrás, e todo mundo quer trabalhar com gestão exclusiva. E o argumento é muito simples, né? Porque depois nós podemos falar se esse for um dia o nosso assunto da gestão, por que ser gestão exclusiva? Não, acho que é pertinente. Vamos colocar, pra porque falar, tem né? muito locador que assiste a gente e às vezes o pessoal chega lá no meu escritório e fala assim, eu queria quebrar essa exclusividade com a imobiliária. Eu falo assim, mas por quê? Eles não estão levando... não, porque tem um outro que me ofereceu 4% de comissão, não sei. Eu falo assim, opa, pera lá. Então, porque assim... Quando você é locador ou proprietário, deixa um imóvel na imobiliária para venda, e aí você negocia a comissão, sai de 6, aí vai para 4, o que vai acontecer? O teu corretor vai receber 1% em regra, porque o parceiro vai ficar ali, em tese, com os 3, né? Então, ele não vai ter um anúncio de qualidade, ele não vai conseguir pagar a foto. Se o imóvel estiver sujo, ele não vai conseguir dar uma ajeitada nele. Ou ele não vai fazer parceria. Porque é diferente, acontece, nas suas palavras, assim, a gente ouve de forma gostosa, assim, no ouvido, gestão do imóvel, porque não é só pegar lá, tirar a foto, jogar no anúncio e dane-se, né? Isso a internet vende, não precisa de nós. Isso. Sim. E o consumidor tem que se conscientizar dentro dessa linha, né? Bom, primeira questão de valor. Vamos falar do valor primeiro. O valor 6%. Eu garanto para vocês, porque é minha obrigação, que o resultado na última linha de uma imobiliária que paga todos os seus impostos, tem corretores de nível que recebe de 40% a 50% de comissão, uma escala ascendente, Lógico. né? De 40% a 50%. Não sobra mais do que 25%. Lógico, não só. Não sobra. Lógico. Sim. Eu garanto para custo é você, na alto, média né? de um ano, e lógico, nós temos que trabalhar num ano, e não no mês a mês como se fosse nosso salário. Como imobiliário, nós somos empresários. Então, nós temos que ter a visão de empresário. Então, não sobra 25%. Se você baixa de 6 para 5, é muito simples, é 1%, né? Cuidado, nós Não estamos falando de 20% da sua receita.
Sim. Então, não é 1% apenas, não é. é 20%. E se você tem uma lucratividade de 25%, como é que fica? Não fecha a Agora, conta. o corretor autônomo, tudo bem, é outra esfera. E aí? E aí ele é o corretor autônomo. Não dá para comparar uma empresa como o corretor autônomo. Sim. A empresa ela tem todos os impostos, gera riqueza e, principalmente, é responsável civilmente. É. E o corretor autônomo? Não, também é. Então, É. mas assim, dentro desse processo jurídico, nós temos uma diferença muito grande entre a empresa e a Isso. pessoa física. Eu vou fazer E, na verdade, o que se usava era de 6 a 10. Sempre foi, né? Há 25 anos atrás, era 10% o comissionamento. Então, quando se estabeleceu 6, já era um valor mais reduzido, né? Não era o ideal, assim, já era o mínimo, né? Daí vieram as construtoras com 4, com 5. Então, foi se reduzindo, em vez de trabalhar por mais, foi se trabalhando Sim. por menos. Então, né? hoje, você falou construtoras, né? Hoje nós temos experiência, isso é não é agora, mas tem um nome, com autorização, que nós somos a plataforma de muitas construtoras. Sim. As construtoras preferem pagar, sim, seus 5% e 6% para nós. E por que 5 ou 6? Porque a propaganda daí por conta dele. Isso. Ah, sim, a mídia, né? O A marketing, mídia daí né? por Ela conta dele. funciona como uma house, né? Que a gente chama. E nós somos a house da incorporadora daí. Isso. E hoje nós temos grandes empreendimentos e grandes VGVs trabalhando para a construtora. Ele preferiu nos contratar, e não é uma só, tá? Nós estamos com 4 construtoras que já sentiram a vantagem de ter contratado uma empresa como house. 3 franquias nossas já estão trabalhando assim. E o que os clientes não vê é que a gente tem todo um investimento antes. É foto, é divulgação, toda essa, além do trabalho, né? Então a gente Deslocamento, investe no não é? imóvel para que ele venda. Então não é interesse ficar um imóvel de estoque. E Então, a quem gente que vai quer cobrar? Que E aquele quem que imóvel vai seja cobrar um se o imóvel retorno. não for vendido? Sim, o proprietário. Mas De quem que é quem? o Pra interesse? quem? Para nós, né? Quem que é o E interesse quanto- que realmente venda ali? É E- nós também. E quando tiver a opção com 5, 6, Não tem, ninguém trabalha. é um vendedor de informação. Isso. Aí, se aparecer um cliente, eu vendo o teu imóvel. Se não aparecer cliente, eu vou nem dar bola. Eu vou ficar e vou pegar alguns anúncios que eu posso colocar, fazer de isca, coloca, e daí, peraí, tem um aqui, tem outro ali, e vou fazer. Mas eu não tenho a responsabilidade de realmente fazer a gestão do teu imóvel. Isso. E a pergunta básica, né? Não tem um compromisso, né? De Nenhum, ambas as partes. nenhum. Por isso que nós dizemos que o nosso contrato é um contrato de gestão de imóveis. E uma das cláusulas, assim como eu sou obrigado a prestar serviço e colocar no portal, fazer boas falas, ele é obrigado a ter comigo. E principalmente, isso é uma coisa que Curitiba tem uma grande vantagem para defender isso, mas grande vantagem. Maioria trabalha em redes. Sim. Isso. Então, me dê uma razão para não me contratar ou dizer assim, não vou porque eu fico com mais imobiliário. Tá, mas eu já estou numa rede, quantos são da confraria? Sim, 50? Sim, é. 50. A partir do... Aqui, exceto Douglas, né? Cada um tem a sua imobiliária. Andressa, eu, você. Claro. Nada impede a gente sentar, vamos fechar um negócio, vamos fazer uma venda. Porque E as faz redes parceria, fazem isso. Faz Além isso. das parcerias que nós adoramos, na nossa empresa, 30% do faturamento é feito em parceria. Sim. 30%. Eu vou fazer, Jean-Michel, não se ofenda, tá? É porque tem uma evolução histórica Imagina. que a gente precisa falar, porque se um juiz estiver vendo o podcast na tua fala, ele vai ferrar as imobiliárias. Então, assim, já está há mais tempo do que a lei no cenário. Então, hoje, a gente não pode usar o termo prestação de serviço. Porque lá em 91, veio o Código de Defesa do Consumidor e falou que o fornecedor é aquele que presta serviço, tá? E o corretor de imóveis, lá em 2002, em 2001, teve o Código Civil que falou que ele não é um prestador de serviço. Então, o corretor, ele faz a mediação. Eu não tenho como condenar, seja a Polar, seja a imobiliária de quem está vendo a gente, pela inexecução de uma obra da PDG ou de qualquer outra Falhas imobiliária. no imóvel. Porque, veja, né? você, enquanto imobiliária, você tem... o teu prêmio é aquele 6, 5 ou 4%. Eu não posso, juridicamente falando, impor a você a condenação do todo. Então, nós temos esdrúxulos jurídicos e juízes, né, que estão, sei lá, usando o ChatGPT, condenando corretor autônomo imobiliário e grandes imobiliárias também
por falta de sacada na churrasqueira de empreendimento em Santa Catarina. Então o cara comprou imóvel na planta, ele foi entregue e aí no projeto afinal não tinha churrasqueira na sacada. Entraram com ação de R$700 mil e aí receberam, processaram a imobiliária e a imobiliária foi condenada solidariamente. Então, depois de 91, a gente tem que tirar do vocabulário a prestação de serviço e tentar usar o termo mediação. E isso é bacana você colocar para a equipe, assim, porque quando você pega um juiz que não é um cara que está ali antenado ao dia a dia do corretor, como a gente está aqui, ele fala, não, mas o corretor é prestador de serviço. E eu sou membro da Comissão de Direito Imobiliário, e sempre que eu falo isso, cara, não, você é louco? Não, ele é prestador de serviço. Não é, porque o artigo 722 fala que não, que ele faz mediação. É função diferente. Né? Porque se fosse o contrário, o bônus também seria maior. Se fosse prestação de serviço e o cara vai lá e tira a tua imobiliária, por exemplo, de uma locação, você deveria ter direito a receber 50% da comissão. E a gente sabe que você não consegue cobrar isso, porque o juiz ia falar que seria ilegal. Né? Uma multa de 50% seria ilegal. Por quê? Mas lá na prestação de serviço do 593, fala que se é prestação de serviço, a multa pode ser 50% do produto. Né? Então, pessoal de casa, assim, depois de... A gente tá falando de uma imobiliária que tem 55 anos, mas depois de 91, e principalmente depois de 2001 do Código Civil, o ideal é a gente usar esse disclaimer, né? Ó, é a mediação. Tecnicamente, o termo é mediação. Tire a prestação de serviço do teu vocabulário. Ele porque você pega o juiz, se prepara e fala, não, ó, o dono da Polar falou que é prestação de serviço, eu vou ferrar todo mundo. Não, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. É prestação de serviço. Eu presto prestação de serviço para comprador, para arrendador, para inquilino e para proprietário, locador e locatário. Eu presto. Ao ponto de que nós não fazemos nem, como você usou o exemplo, nós não fazemos lançamento se não tiver matrícula. Nós não oferecemos produto em cima apenas de um folheto, achando que ali vai ser feito. Se nós vamos vender e aí entra esse processo das plataformas, que é muito importante a imobiliária estudar e conhecer para quem que ele vai prestar serviço. A imobiliária não pode só estar pensando a curto prazo de intermediar alguma coisa, virar as costas e vai embora. Então, mas só qual é o problema? Eu não sou advogado, Não, claro. Eu não sou advogado e posso até mais fundo com relação a isso, mas conceitualmente eu posso afirmar, nós somos prestadores de serviço, sim. Sabe por que não? Porque é o seguinte, das obras que você vende, você pega lá com a tua equipe de engenheiro da imobiliária e faz o acompanhamento da obra, a imobiliária, nenhuma imobiliária faz acompanhamento de obra, porque isso não é responsabilidade de vocês. Não é. Entendeu? Por isso que não é prestação de serviço, porque se fosse, a imobiliária deveria ir lá todos os dias na obra ver se está sendo entregue. E nesse exemplo que eu usei, que é uma coisa esdrúxula, pelo amor de Deus, é um caso isoladíssimo. Mas sabe que ele entendeu? Que o corretor deveria acompanhar a obra. Gente, não existe isso. A gente faz o quê? Uma baita análise, porque se você vender um imóvel sem RI, você vai ser, nos termos da lei, solidário. E o corretor que vende imóvel sem RI comete crime contra a economia popular. É esse o termo jurídico. Né? E tem que ser penalizado. Né? Mas o fato aqui é a gente não está criticando a política de empresa. Eu tenho, inclusive, clientes que são muito grandes, que eles falam o seguinte, não, eu prefiro colocar a prestação de serviço no meu contrato, porque eu respondo se o meu locatário não pagar o aluguel para o locador. Ele cobra, logicamente por isso, né? Ele cobra uma taxa que, caso a pessoa não pague lá o aluguel, a própria imobiliária custeia isso. Mas é uma situação diferente de você tá ali fazendo o teu dia a dia e ser surpreendido por um juiz. Que isso, infelizmente, está acontecendo no nosso judiciário hoje. Bom, no judiciário está acontecendo muita coisa, né? Cada Mas, de qualquer forma, não é aqui, né? Eu não sou advogado e não estou preparado para contra-argumentar. Não. Mas eu posso, com certeza, colocar que nós somos prestadores de serviço pelo conceito do serviço, de servir. Porque nosso grande desafio, né, com corretores, por exemplo, é nós mostrarmos para ele que antes de qualquer coisa ele tem que estar pronto para servir. Uma das grandes análises nossa na contratação, no cadastramento do cadastramento do corretor, é dizer assim, você tem que gostar de servir. Não tem que gostar só de vender, porque a venda hoje, dentro de um processo até de mudança do mundo de uma forma geral, o ser humano está mais no sentido, ele está sentindo hoje, ele percebe, não é mais o que você fala, é o jeito que você olha, do jeito que você fala, ele vai perceber se você quer me empurrar um imóvel
ou se você realmente quer achar um bom imóvel para mim para que eu seja feliz. E isso está no sentir. Então, e é o que isso? É servir. Quantos garçons aqui, né, nessas baladas que a gente vai, o garçom maravilhoso dá risada. Esse é uma pessoa que é um excelente corretor, porque ele adora servir. Né? Ele está ali feliz, né, com o pé, fica 10 horas de pé e está feliz, está rindo. Esse é um cara legal para a gente contratar. E quantas pessoas não mudaram a chave, né? Não iniciaram uma profissão Quantos franqueados dessa, nós temos? Poxa, eu vou... Porque quer servir. Então, o processo da prestação de serviço, tirando o lado jurídico... Isso, é porque conceitualmente, até a gente teve essa discussão no Cresce São Paulo, eu fui convidado para a Quarta Nobre, e aí o entrevistador, ele é um catedrático, assim, ele tem doutorado na área, e ele falou assim, não, o problema é que eu, como advogado, para mim tudo é termo jurídico. Né? A definição jurídica. É a definição jurídica. Então, o servir que você usa é perfeito, é isso que o corretor faz mesmo. Só que quando você pega um juiz que vai olhar lá um vídeo, ou, sei lá, um termo escrito no contrato, juridicamente falando, é um equívoco. É igual o advogado. O advogado não faz prestação de serviço, faz mandato. Então, o que eu tenho lá com vocês é o mandato. Então, eu vou lá e represento o cliente em juízo, né? Mas assim, é um termo só jurídico, assim, não tem nada a ver na nossa com profissão, a função, né, do corretor. E na nossa profissão, né, e também, né, eu não sou advogado, né, mas nós somos, a justiça cria algumas situações bastante desconfortáveis para nós, claro que cria. Quando ele vem e diz assim, né? Você não pode cobrar essa vistoria porque o imóvel não sei o que lá. Tá bom, então eu não posso cobrar. Aí vem o proprietário e diz assim, eu quero. Daí a justiça diz, não, você tem que fazer. Eu falei, como assim? Se eu não posso cobrar do inquilino, mas tem que fazer... Tá bom, isso faz parte do processo nosso de chamar do Brasil. E por mais que nós tenhamos situações hoje, né, desconfortáveis e que tenha, assim, interpretações diferentes da lei, e pode ter interpretações, e tem, né? Mas uma coisa é certa, no nosso processo, quando você trata a postura e orienta teus corretores, teus colaboradores, você tem que falar de locação, que já foge um pouco exatamente da área de venda, intermediação de venda, como administradores, a partir do momento que nós temos consciência que estamos lá servindo e o nosso processo é mediação, se resolve tudo mais fácil. Claro. E aí não precisamos, talvez, entrar, porque tem um processo muito interessante, que em todos os nossos contratos, em todos os nossos documentos, que é a mediação arbitragem. Isso. Hoje, hoje oferecido a Câmara de Mediação e Arbitragem é fantástico. Isso nos resolveu muitas situações de conflito, que se fosse para a Justiça, teria várias interpretações. E anos, né? E uma despesa, além disso, despesa e tudo mais. Então, a Câmara de Mediação ela tem resolvido muito dessas situações e tem nos permitido manter a nossa filosofia, a nossa forma de poder trabalhar. E aí tem um problema, porque assim, a Câmara de Arbitragem, se você escolhe ela, beleza, está lá pactação de servanda. Se você fala que é prestação de serviço, aplica a defesa do consumidor, a cláusula de arbitragem é nula, vai pro cível. Pode e não pode. Mas assim, em regra, existem muitas discussões em cima disso. Aí tem uma questão que é bacana, que você falou da vistoria, que eu acho que é legal quando a gente pensa na lei, pensar no porquê que aquela lei está escrita. Em 91, os imóveis, eles praticamente não eram mobiliados. Então, a lei fala lá que em descrição minuciosa, imagine um locador que tem 80 imóveis, 90 anos de idade, vai lá em cada imóvel. Gente, isso não existe. E eu advogo que você pode cobrar vistoria sim, porque o artigo 22 fala em fornecer, não fala em pagar. E tem uma PL, tem um projeto de lei que está no Senado, que aí, nesse projeto de lei, vai impor ao locador o custo. Só que veja só, como existe um projeto de lei... De entrada e de saída. De entrada e saída vai ser ônus do locador. Como existe um projeto de lei para colocar na lei que vai ser do locador, eu posso entender que hoje não há essa obrigatoriedade. E é bacana porque, assim, o judiciário, ele é uma resposta para aquilo que a sociedade faz. E aí, se a gente, enquanto sociedade, for covarde, eu não vou fazer isso porque isso aqui pode dar problema, eu acabo muitas vezes prejudicando lá o meu locador. Por exemplo, eu acho que tem que cobrar a vistoria. Né? O locatário não quer pagar. Tem como dar um desconto de alguma outra forma? Eu acho que tem ou não tem. É uma coisa que cada empresa, geralmente, vai sentar com o seu jurídico e vai analisar risco. Porque o jurídico é risco, né? É custo. Mas, falando de um tema mais... legal, porque o judiciário hoje tem aquela massa assim, né?
Sobre o judiciário, eu não posso comentar, né? É igual você perguntar pro chinês, né? E aí, chinês, como é que tá o governo? Assim, não, eu não posso comentar. Não, mas tá tudo bem? Não, eu não posso Não, comentar nem sim, mesmo. nem não, né? Uhum. É. Mas vamos para o nosso tema, né? O futuro Sim. da corretagem, Gia. Quais as habilidades, o que o corretor precisa desenvolver agora, o que está mudando aí, que todo dia vem uma coisa nova, né? E nós estamos aí numas semanas complicadas aí, Tensos. né? Só notícia boa, né? Só que não. Tem aquela máxima, né? A única certeza é que essa semana tá melhor que a semana que vem, né? Porque semana que vem a gente não sabe que abacaxi que vai sair, né? Mas, enfim, o que vocês têm feito hoje na Polar, na rede, no grupo em si, né? E prevendo o futuro aí, o que vocês estão ajustando para o futuro? Bom, para o futuro nós acabamos de fazer, né, a primeira universidade a Polar. Que E legal. quando eu falo universidade, na Polar Academy, né, já fechamos o primeiro grupo de pós-graduação, já fechou. E agora estamos fazendo o próximo de graduação e já tem lista de espera para fazer de novo a pós-graduação. Conhecimento, né? Investir em Então, o conhecimento. conhecimento do mercado, por quê? Porque se O você... curso de graduação em gestão técnica Imobiliária. imobiliária, Graduado, né? MEC, tudo certinho. Tá E tudo... outras pessoas podem fazer ou só quem trabalha na Ainda Polar? não. Aí nós estamos fazendo dentro do processo, né? Porque é um diferencial hoje, Que você legal. poder ter, né? Enfim, é um modelo muito interessante. Ele inclusive é baseado no conhecimento da Polar. Os professores, né? Que são analisados pela faculdade, MEC, enfim, tem todo o contexto que é todo dentro da legalidade. Sim. Como se fosse Que ele sai graduado. Ele sai graduado. É uma faculdade, assim. Se você É, tem as certidões de faculdade. Você sai graduado ou pós-graduado em negócio imobiliário. Você sai. Legal. Só que é um modelo que nós conseguimos adaptar em parceria, que ele tem 50% da grade dentro de um processo teórico e 50% em cima de projetos, dentro da própria empresa. Olha que Que legal. legal. Tá? Então, Isso já é um usado corretor por... que está iniciando, que quer iniciar, olha, a Polar é uma grande porta aí para você ter um conhecimento, uma estrutura e bagagem aí. Pra... E faculdade. Enfim, É, ele sai graduado. Com ele sai conhecimento, graduado. né? Porque tem muita gente que acha que é só abre a porta, que é uma sala que não é isso. A corretagem não é isso. E por que não é isso? Porque o cliente procura uma empresa para ter segurança na negociação imobiliária. Por conta dos advogados, por conta da justiça, por dentro dos cartórios, que é uma E complexidade. vamos de valor, né? Eu não Valor estou emocional e financeiro. É o maior, né? Então, eu não estou aqui julgando nenhum dos Lógico. órgãos, mas eles têm uma complexidade. O Brasil tem uma complexidade. Lógico. E para essa complexidade ser entendida, a melhor coisa é o quê? O corretor está preparado de transmitir essa segurança. Ao ponto de dizer assim, não sei mas eu sei onde eu vou buscar. Tem a Isso. base, né? Tem E ele vai lá estrutura, buscar onde tem essa informação. Então, o corretor... E a Polar é isso, né? Ela tem todos os seus valores, em qualquer loja que você vai ver, está lá em amarelo, bem grande, que é o nosso produto. Nosso produto não é imóvel. Sim. Nós trabalhamos a segurança nas negociações imobiliárias. Então, para isso, nada melhor do que treiná-los. E aí, por isso que vem a Polar Academy, né? Que faz todo um tratamento. E também, né? Está sendo um sucesso maravilhoso lá no Paraguai. Tá? Porque o pessoal... pois é? Sim, porque lá no Paraguai não tem Cresce. A Polar Lá agora não é tem internacional, preparo. hein? Olha. Lá não tem nada disso. Lá é muito mais simples. Não tem uma regulamentação da profissão. Nada. É muito mais simples. E com isso tem feito toda a diferença na sua Polar Academy, porque daí as pessoas estão se sentindo profissionais do mercado Que imobiliário. legal. Que isso é bonito, né? Porque você... e aí, né, um pouco meio suspeito, claro, Sim. né? Meu pai, meu irmão, eu... Minha filha, meu filho, do Dani também, filho, filha, minha esposa e agora minhas netas. Sim. São todos corretores de imóveis, de boca cheia. Quando nós vamos no hotel, profissão? Corretor de imóveis. E esse orgulho tem por quê? Porque nós sabemos exatamente, independente dos termos jurídicos, Lógico. que eu respeito e vou analisar com muito carinho, nós prestamos um serviço muito importante para a sociedade. Sim. Nós somos uma peça fundamental na sociedade. Mais do que só intermediar. Sim. Achar um comprador, Não, Porque isso hoje, se você pensar dessa forma, a IA faz maravilhosamente bem, melhor do que até os próprios portais. É só fazer. Hoje eu tive uma experiência de fazer avaliação através da IA. Foi muito legal. Análise de uma matrícula e... Não, Então olha. você vê. Então, se não tiver efetivamente esse futuro corretor, pensa efetivamente no conceito de ser corretor. Isso. Alguém que está servindo uma importância fundamental para a sociedade para transmitir segurança na negociação imobiliária. A profissão do corretor ela é tão importante que está no Código Civil. É a única profissão que está regulamentada hoje no Código Civil. E isso nós devemos ao COFES, né? Tem um Não- livro... sem defender Isso, ninguém, é. Sim, sem sim. falar em política, Tem mas o Mas- trabalho que o Cresce e o COFES têm feito
por favor, não estou defendendo nenhum, mas temos que reconhecer. Lógico, Não, claro. O Cresce e o Cofes fez um trabalho maravilhoso, O até hoje vem. presidente esteve aqui, E daí, né? e daí o pessoal inventa, né? Eu sou personal broker. Não, o que, que É. a Andressa falou hoje? Arque corretora. Ah, eu recebi uma assim, ó. Ah, eu sou arquicorretora. Gente, Ela quer dizer que ela é arquiteta e Ah, corretora, tá, entendi. né? Daí eu falei, então tá, arquicorretora. Qual que é o teu Cresce? Tá aqui, ó, cri. cresce aí. cal, né? Então Cresce pergunta, cal, né? quero os dois, né? As duas Quero saber unidades, os né? dois, né? Mas isso é motivo Porque- de orgulho, quando você vê uma arquiteta querendo exercer a nossa função, nossa Tem profissão. dezenas, Ah, né? mas É. vamos tirar o lado. Mas é maravilhoso para você ver Sim. como nós somos importantes e nós temos uma oportunidade como corretor como ninguém. Eu acho que a profissão É uma que mais brincadeira cresce hoje e é uma brincadeira bem, corretagem. além de, né? Além de Sim, todo esse sim. processo conceitual que faz a parte, Aham, mas desde que você cumpra esses conceitos de servir, de ser útil, sim. você pode entrar com uma bicicleta de manhã e sair com uma Porsche de noite. Sem dúvida. Qual é a profissão que... Mas pode. Não, é verdade. E pode, porque Sim, sim. qual é o limite? O limite é que É. você se põe. Se você estiver realmente mediando, né, um trabalho bem feito, com segurança, qual é o limite? É você Não que vai tem. dizer. É o limite Dentro do você. teu network, você vai Ah. colocar teu network, então dentro desse meu network eu consigo chegar tanto. A gente faz treinamento para corretores, assim, falando de responsabilidade civil, da parte jurídica, e aí eu brinco sempre com os donos das imobiliárias, assim, quanto de VGV você tem na imobiliária hoje? Ah, o cara fala assim, eu tenho, sei lá, 100 milhões. 100 milhões. Eu falo assim, quantos corretores são aqui? Ah, tem 10. Bom, então cada um de vocês pode receber 600 mil reais, né? Hoje. Se todos venderem, né? Então, assim, é muito dinheiro que está na mesa, né? É. E às vezes o cara tá lá, assim, naquela síndrome do vira-lata, né? Ah, é porque o Brasil não tá certo, porque o IOF agora subiu, porque a taxa de juros... Só que, assim, gente casando, se divorciando, morrendo, querendo sair da casa dos pais, precisa, querendo né? sair de um imóvel maior para um imóvel menor, do imóvel menor para o maior, Todo dia, a vida tem continua. o dia inteiro, não é Não vai verdade? acabar. Então, é uma profissão que isso foi uma das razões na escolha lá no passado, né, quando aquele momento que a gente viveu, qual era o futuro, né, do processo imobiliário. E não tem jeito. Houve uma pequena inversão, tá? Uhum. Que antes era lazer, né, que agora é lazer, alimentação E moradia. e moradia. Ponto. Houve inversão porque agora o lazer está na frente de qualquer coisa. Lazer, Sim. alimentação é uma consequência. É, que a gente chegou no nível, né, econômico. As novas gerações priorizam o lazer, a Isso, viagem, isso, do isso, que isso. a Tanto que residência, nós né? montamos um processo e nos associamos nacionalmente com 5 imobiliárias, né? Que nós estamos fazendo alocação de mid-stay, por conta dessa linha. Sim. Mid-stay, uma alocação de prazo Curtinho, menor, 90, que aí, como advogado, Sim, dentro dos a lei nos 90. permite 90 Sim. dias, que tem uma série de vantagens. Uhum. Pô, pensando nisso, que houve essa inversão. Eu falei, opa, então está na hora de a gente ver também, criar algo que atenda essa necessidade do turismo, do mid-stay, né? Que no É. caso é de 90 dias. Eu tinha uma vizinha que ela estava terminando o doutorado, ela tinha um carro super antigo, assim, ela estava terminando o doutorado, ela já tinha ido para uns 30 países, e o pai dela, né, eu fazer caminhada com ele, ele desesperado, falou assim, Douglas, minha filha não vai ter futuro. Mas como assim? Ela não terminou o doutorado agora? Mas ela só pensa em viajar. Ela não quer uma casa, ela não quer um carro, tá com aquele porque- carro velho. Mas são prioridades? Né? Mas sabe o que pode acontecer? É a visão do seu Galeano. A casa virar nas costas. E é nesse conceito, bem colocado, muito Que bom, eu vou ter a obrigado. divisão da Vai que Polar de esse trailer aluno agora. vai Não sabe lá. vender trailer. Não, porque isso, quando você parte, né, e você vê hoje nos nossos cadastros de locação e tudo mais, você percebe muito home office, né? Sim. Muito. Então, você quer coisa melhor do que fazer home office 90 dias nos Fortaleza, 90 dias sair em desse Cuiabá, 90 dias em Curitiba no verão, que é uma delícia, uma cidade maravilhosa. Então, isso traz um novo mercado, uma nova oportunidade. Vai que o futuro é isso aí. É as pessoas não terem um fixo, mas sim viver no mundo, né? Sim, Com, e com de essa alguma casa- maneira vai- vai Você- empresas nos Estados Unidos que estão fazendo essas casas pockets, essas casas que já vem pré-moldado, um negócio montado e que você consegue Então, se me permite, mobilizar né? ela, né? Esse processo, né, de não ter lar também é uma coisa que também os americanos passaram na crise, né, quando teve o grande que eles moraram em carro, né? Sim. É. Moraram dentro de carro, classe média morando dentro de carro e morando de forma totalmente Imagine. hã? Imagine que... Desumana. É. Mas tiveram que viver Tiveram que por conta do passar, comunismo. Então, isso também fez uma nova visão. Tem o jovem e deve conhecer o mundo, conhecer o Brasil, porque isso abre horizontes, né? Mas sempre lembrar a médio prazo que uma hora
ele não vai ter aquela energia. É. E um teto vai fazer toda a diferença. É. E a partir desse momento do teto é que você vende imóvel. Uhum. Porque também esses dias nós estávamos discutindo no marketing, né? Não, a classe Y, Z, ou a classe agora do A gera- sexenário, né? Que chama sexenário. Sexagenária. Que é os Os 6 idosos. anos, e aí misturou-se com 7. Enfim, eu falei, como assim sexagenário? Eu sou um deles, sou 64 anos. O ponto não está na idade. Uhum. O ponto está na forma de viver. É. Porque hoje, você com 60 anos faz academia e faz tudo aquilo que o jovem de 13 faz. Hoje você pode viajar do jeito que um jovem de 15 faz. Você pode tudo. É. Demora um pouco mais tempo, mais exercício, mais energia, mas você pode tudo. Então já não está mais na idade, está na forma de vida. Na qualidade de A- vida. A forma. Aqui, estou aqui com calça jeans, imagine. Aham. Tempo atrás eu estaria com paletó, com Sim. gravata e tal, mas eu estou em 64 anos. E o Aham. garoto de 18, 20, 25 anos que está começando a sua profissão também vai vir do meu jeito. Lógico, claro. Então, o problema é o estilo de vida, como é que você vive. E aí parte o ponto da residência. Mas mesmo o jovem de 25, 30, começa a pensar que em algum momento ele vai ter que ter um teto de se fixar. Sim. Aí ele vai querer ir no asilo ou vai querer ficar como? Na rua. Então, sim, viva, aproveita. 90 dias, vai viajar, vai do lado, vai do outro, seja home office, mas sempre pensando em médio prazo, comprar um imóvel. É, a gente... Para ter um lar onde vai ser considerado a tua Sim. vida no final da vida. Ou A gente- nem que aquele investimento ele aluga e vai Isso. viver. A até gente porque faz tem muito- outros, Várias né? alternativas, um monte. É como você falou, compra agora para viver, ou então compra algo que ele não moraria nunca, como Investimento, né? Não, e como degrau para o próximo Sim, imóvel, isso. para o próximo Upgrade. imóvel. Ah, Então, isso Tem que é uma começar de algum lugar. A Tem gente, que começar. a gente faz muita orientação para, às vezes, assim, filhos e clientes, né? Estão lá na 20, 25 anos, aí eles chegam lá, não, porque daí eu vou ter uma hold no meu pai, já tem não sei o quê. Eles têm uma situação um pouco confortável, mas eu falo assim, cara, pega... agora a loja de financiamento está um pouquinho mais caro, mas ainda assim tá barato, tá, pessoal? Pode ficar mais caro ainda. Se você comprar um imóvel lá na região metropolitana hoje, que seja de 150 mil, com praticamente de início, o aluguel já vai pagar aquele imóvel. E a curva, em 5, 10 anos, né, se você se organizar bem direitinho, a cada 5 anos você consegue comprar um outro imóvel e chegar lá nos 40, 50 anos, você tem uma carteira de locação de, às vezes, 10 imóveis que você não vai morar em nenhum. Não, eu quero morar na cobertura do Batel. Beleza. Só que esses imóveis vão ser o teu alicerce, né? E eu tenho um caso inusitado, que é um cara que, assim, odeia, não gosto de imóvel, só vou morar de aluguel. Ele foi tirado do imóvel 3 vezes. Nunca atrasou o aluguel, só que fazia um contrato de 1 ano, chegava lá na renovação, queriam o dobro, ele Ou vendia pulava o fora. imóvel. Então, uhum. assim, também tem isso, né? Porque quando o país está em crise, às vezes aquele locador que nunca pensou em vender o imóvel também vai precisar vender. Uma hora. Né? Uma hora vai precisar vender. Então, assim, eu gosto de Aí é imóvel, gosto de comprar desconfortável, imóvel, né? Não acho que não é a saída, né? Mas dentro então da tua pergunta do futuro do corretor é isso, ter essa visão efetivamente que o nosso mercado é rico, é potencial, ele tem Próspero, né? futuro, É. ele é próximo, ele tem, desde que você tenha realmente consciência e saiba como trabalhar dentro desse novo momento que o ser humano está vivendo, porque isso é uma nova realidade, Sim. saiba trabalhar dentro de um processo de argumentação razoável e lógica para que esse consumidor realmente, esse cliente, esse futuro Sim, cliente, entenda e veja segurança naquilo que está falando. E também saber que nós estamos num país chamado Brasil, que tem 20 mil vantagens, que eu posso Claro. passar a tarde inteira falando da beleza que é morar num país que é o nosso. Uhum. Mas tem algo que nos incomoda, que é a instabilidade. Uma hora estamos no alto, outra hora estamos na baixa. Sim. E como é que você vive numa profissão na qual você é comissionado? É. Esse é um grande trabalho, que daí estou fechando, no caso, Claro. o corretor, né? Sim, Que é ter efetivamente o seu controle financeiro pessoal. perfeito. Não misturar a empresa com o pessoal, e no seu pessoal, é uma coisa bem simples, talvez até sem muita administração, sem muita Sim. técnica, né? Mas eu vou falar de uma forma bem simples, né? Me perdoe os economistas, tá? Mas de uma forma bem simples. Gaste menos que ganha. Tá lá na plaquinha lá da Polar lá. Percebe? E o que é gastar menos que ganha, ou ganhe mais do que ganha, ou seja Sim. sustentável? Independente do termo que você quiser usar. Porque ser sustentável também é uma forma de. Se eu posso viver, agora não, mas na grande época, há 2 anos atrás, Uhum. viver num padrão de 10,
10 qualquer coisa, Sim, eu vou viver com 8, isso. porque eu vou guardar 2. Se eu posso viver com 100, eu vou viver com 800. No caso, com 10, Sim. com 80. Isso. Porque eu vou guardar 20. Para que isso? Porque dentro desses ciclos que o país passa, e são normais, fazem parte da Claro. nossa história, eu nunca vou ter que mudar o meu padrão de vida. Uhum, Porque na hora que o ciclo baixa, eu vou usar aquela reserva para me manter no padrão. uhum, E quando passa esse ciclo, eu tenho reserva, eu posso investir para dar um salto quântico. uhum. Olha, É simples, desculpa os mas é economistas, isso, né? mas Mas é é isso. gráfico. É simples É assim, é isso. manter uma resultante desses ciclos com o teu salário. É. Porque nós, como prestador de serviço, né, como Ah, intermediário, mediadores, Sim, esquecendo sim, do lado jurídico, como é que eu vou gerar segurança para você se eu estou devendo conta? E Você não normalmente vai isso sentir, acontece. você vai Aham. sentir. E as vendas. Eu não sei se isso É um acontece para vocês, tá? Mas na Polar acontece que muito. daí você Quando quer se vender, fala na comissão, a venda cai. Isso, é. Cai. é porque É daí você quer vender impressionante. pela tua carteira, né? Não pela necessidade do cliente. E aí a que ele pessoa quer sente. comprar. Então, dentro desse processo, a administração financeira é fundamental. Ah, mas isso é fácil para você porque você ganha 10. Sim. Pessoal, se tem alguém que ganha 1, ele também vence com 0,80, vive. Então, viva também. A gente... E se você ganhar milhões, viva com... E às vezes o corretor faz lá uma grande venda. Vamos um exemplo, ganhou 20 mil. Ele gasta aquele dinheiro sem pensar que talvez no próximo mês ele não vai vender. que ele ganhar vai 20 mil. precisar manter a sua Isso. mediana. Quantos E- meses, e- às vezes, E demora? fica, às você tem- vezes, naquela questão do ego. Ai, ganhei e tal, mas outro mês é Eu acho engraçado, tem desafiador. corretor que vende. Não, eu só vendo grandes áreas. alto tem padrão. Alto padrão e grandes áreas. Ok. E Então, fica beleza. meses para Mas vender. fica, às vezes, Não, uma anos, negociação né? vai Então, demorar anos. pra Isso é sair. legal falar, porque dentro desse modelo nosso de franquia, nós temos várias franquias e vários modelos, né? Uhum. O varejo, o terceiro, o lançamento, o AAA, né? Isso acontece na loja AAA e tá tudo bem. O importante é não fazer aquilo que você falou, porque ele vende um mês, vende maravilhosamente bem. Uhum. E daí fica 2, 3, até 4 meses sem vender para poder... Desde que ele faça uma administração da média daquilo que ele tem que Isso. viver feliz e ter uma sobra, enfim, Você tem que gastar pelo mínimo, né? ser sustentável. É. E aí, dentro desse processo, ele continua vivendo, porque nós estamos falando de corretor, mas como é que vive um fazendeiro também que tem safras? Ele pode também sabe vender administrar. ainda? Pode, Todos, Imagine. pode. Então, todos, ele também né? tem que trabalhar com esse modelo. O corretor também, então não tem nada de certo nem errado. Simplesmente ele tem que ter consciência, no AAA, no caso, que as vendas são mais lentas. Não é todo dia. Eu- que E vai são ser personalizadas. Sim. E o fato de ser personalizadas, ele não consegue trabalhar com 500 corretores para fechar 100. Ele tem que trabalhar com 2, 3 e porque ele tem que estar lá, tem que jantar, tem que almoçar, tem que sair, tem que ligar para ele todo. Enfim, tem todo o trabalho do AAA que exige muito mais tempo. personal Os imóveis disponíveis também do não é que tanta o- coisa, né? Eu digo, os imóveis disponíveis também não é tanta oferta, né? É por isso que eu digo, é É personalizado. bem Ele tem que ir personalizado. atrás, né? É muito mais trabalho de captação, enfim. Uhum. E daí, é bom? Claro que é. Nós vemos muitas pessoas de sucesso, uma das lojas nós também tem muito sucesso nesse modelo, mas com consciência de um dos nossos valores, que quando meu pai fez era gastar menos que ganha. Olha como é que é a mentalidade. E tá tudo certo, E tava tá, em pessoal? cada imobiliária tinha uma plaquinha lá. Gastar menos, você viu? Dessa- Você viu eu né? lembro disso, Lembra? olhava, A nossa, poxa. até pouco tempo atrás era. Aí depois houve uma evolução do ser humano. Falei, tá, mas se eu começar a falar gastar menos que eu ganho, eu tô baixando a régua. Uhum. Porque eu vou gastar menos. Começa aí, a primeira parte Isso. da frase. Gasto menos do que eu ganho. Então, opa, estou baixando a régua. Isso é Psicológico, isso né? é. É. Vamos mudar? Vamos. Vamos ganhar mais do que gasta. Ah, Opa, legal. subiu a régua. É porque eu iniciei lá em 2009, então eu lembro, Tá lá eu perfeito, ia tá ali, perfeito. e minha mãe é muito contida, daí eu falei, opa, E já mudamos. É. O último valor nosso, que quer dizer a mesma coisa, é ser sustentável. É legal. Ponto. Não precisa dizer gastar menos, duas. Não, é uma palavra só. Sim. Sustentabilidade. Sim. Tanto que a nossa visão hoje é bem essa, né? Gerar negócios imobiliários que gerem sustentabilidade para a nossa empresa e felicidade para todos os envolvidos. Legal. parabéns. Eu gosto muito do corretor de imóveis porque a gente está muito na mesma profissão, né? Eu viro o mês devendo um monte igual os corretores. E se durante um tempo, né? Ó, olha o que você tá tava, falando. Tava gastando Não mais. é tá devendo, não, Não. deve. Não, 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 não. Não, não, isso Não, é isso que eu ia porque, falar. é porque isso o que eu ia falar. acontece? Vira o mês, as contas chegam tudo de Não, novo, é que né? eles são- mas era isso Já que eu ia que usar. eu Eu tenho franqueados, porque isso é nosso Claro. dever ficar acompanhando, Sim, sim. que não compram nada parcelado. Aham. E olha, Então, mas só crescem na vida. É justamente isso, Eu esse não exemplo que eu ia compro nada usar. parcelado, só É isso que eu ia usar.
Porque, assim, como advogado, em 2023 eu ganhava R$2.000 por mês ali na média, teve um mês que eu ganhei 150 mil. Eu peguei, fui na concessionária, comprei um carro à vista de 40 mil, falei, cara, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, né? Sou uma família bem humilde e tal. Falei, cara, olha, dá para eu quitar minha casa com o que eu tenho na conta corrente. E a primeira vez que eu falei assim, começou a sobrar um pouquinho, eu tinha uma moto inteira financiada, eu quitei a moto e começou a sobrar 400. Há algum tempo atrás, tudo aquilo que sobra, eu vou e enfio em imóvel. Por quê? O mercado imobiliário é melhor do que eu sou advogado. Né? Então, eu comprei uma casa que a Andressa até alugou em 2020, que a rentabilidade dela em 2 anos foi mais do que eu tinha ganho nos 10 anos anteriores. Né? Então, assim, estar no Porque mercado... ela valorizou porque e ainda deu um rendimento de locação. Isso, porque ela valorizou. E por quê? Quando eu fui comprar, um amigo meu tirou sarro. Falou assim, cara, você vai comprar uma casa em Santa Felicidade, vem aqui para uma cobertura no Batel. Eu falei, cara, vocês estão empilhados. Para mim, você morar num apartamento, seja do Minha Casa Minha Vida ou do Batel, para mim é a mesma coisa. Você tem alguém chutando você de baixo para cima, você vai ter que entrar no elevador com alguém soltando pum lá igual, entendeu? É a mesma coisa. Com tempo, porque não dá para sair em cima do horário, né? Tem que então, sair assim, com tempo, né? não gosto. E aí, quando entrou a pandemia, esse meu amigo foi desesperado, porque ele estava num apartamento de 200 metros quadrados, mas ele estava preso dentro do apartamento. E a gente tinha um quintalzinho ali, né, para poder... Para tomar um ar, sol, né? Tomar um ar. Agora eu, como corretor de imóveis, eu não tenho preferência. Sim, eu lógico. tenho que atender a necessidade do meu consumidor. Sim, porque tem gente que cada gosta, lógico. caso Né? é o caso. É. Só para brincar, né, para mostrar. bem... Porque dentro daquela pergunta que você fez, o que se espera no corretor? Essas atitudes. Ele tem que... uma das formas, né, muito clara, que está dentro do nosso valor é o respeito, né? O ser humano em tudo que faz. Você já viram a assinatura? Respeito, ser humano em tudo que faz? Muito bem. O que significa ser ser humano em tudo que faz? Pode ser filantropia, pode ser... Filantropia. Filantropia. Pode ser filantropia, pode ser o fato de ter 2 braços, né, de Darwin, aquela divisão do ser humano, mas também pode ser a convivência com as diferenças. Sem dúvida. Que esse é o grande ponto. Que muitas vezes o corretor esquece disso. Aquilo que ele tem como cultura, como veio na vida dele, ele vê no imóvel e diz que coisa linda essa cozinha. Mas, de repente, você não é valor para o cliente. Odeia a cozinha. Você não quer saber de cozinhar. Nada. Eu quero um home theater. E aí o corretor, dentro daquele ranço que ele tem, ranço não, né? Da cultura que ele trouxe, ele tem que falar que a cozinha é maravilhosa. Escute, veja. Por isso que o corretor, na hora do... Ele tem que servir. Isso. Ele tem que servir quem? Ela. E para servir ela, eu tenho que saber o que você quer. O que você gosta, eu tenho que explorar. A tua prioridade. E eu primeiro preciso te conhecer. E isso é ser corretor. Conhecer o teu cliente, saber exatamente o que ele precisa. Uma coisa que a gente faz... esse ser humano está baseado nisso. Isso. De lidar com as diferenças. Saber, ter consciência que uma coisa que é comum na medicina, mas que não é em nenhuma outra área, é a anamnese, né? Então, já pensou você enquanto imobiliário, falou assim, tá, mas e por que você quer esse imóvel? Qual que é a ideia dele? E hoje existem técnicas de vendas, de neurovendas, lá que o cara, pelo anúncio que ele entra, né, por exemplo, eu fiz uma palestra no escritório com um cara que é especialista em neurovendas, ele falou assim, cara, pela foto do imóvel que o cara quer, por exemplo, é um imóvel que tem uma sacada envidraçada, ampla. Não, esse cara aqui é um cara que quer liberdade. Então não adianta você, como corretor, chegar para ele assim, não, porque esse imóvel aqui, ele é bem seguro, ele é bem com mobiliário. Não, você tem que falar dessa experiência. E aí eu queria te fazer uma pergunta com base no que você comentou com a gente, que eu fiquei muito feliz, que é da inteligência artificial, porque eu, além de ser da Comissão de Direito Imobiliário, também sou da Comissão de IA, e eu vejo o seguinte, todos os corretores vão ser extintos em 1 ano que não usarem a IA. Não há a menor possibilidade de nenhuma profissão, nenhuma, nem o médico, nem o advogado, nenhuma profissão sobreviver sem IA. Então, a IA vai ser uma ferramenta, assim como é o celular hoje, o WhatsApp, vai ser a IA. E aí eu queria ver com você como que vocês já estão implementando em alguns pontos, o que você usa assim hoje no dia a dia, e daí se vocês usam também para a gente dar uma... mas a engenharia está pensada usando, no futuro, a arquitetura está né? usando, contadores estão usando, tá todo mundo. E assim, ó, vai ter gente que diz, mas eu nem sei...
Cara, aprenda ontem já, porque realmente precisa, não Aham. vai passar. E também, vocês fizeram aquele corte do podcast lá dizendo vai extinguir o advogado. Não, Não vai. vai, não vai. Mas, assim, Mas ele tem que ter mas a ele IA. tem que estar Ele essa tem que ter a ferramenta, IA. porque ela facilita teu serviço, É. ela te ajuda, ela é um apoio para você, ela não é tua concorrente, né? Então, dentro desse processo, né, nós já estamos trabalhando com o processo de IA antes da pandemia. Quando Legal. começou a nascer, a gente já começou, fizemos várias palestras para os nossos colaboradores. Mas o processo não é corretor nem advogado. Uhum, Eu não sei de que geração que você é, mas eu sou lá de 60, né? uhum. Se eu não tivesse datilografia, eu não tinha emprego. É. Mas a Depois- nossa pegou isso, né? A gente pegou a curva. Pegou os dois, Minha mãe pegou falou, a sem a datilografia datilografia você está ferrado. É, Eu nunca aprendi. e fez computação. A Isso, gente- daí a gente foi- fez- Mas a aí gente vem fez. o Excel. né? Isso. Sim. Então, É. quem não tinha Excel e Word também. o Não advogado- fazia não nada. fa- Se eu tivesse Excel, eu trabalharia no Bradesco. Sabia? Eu fiz uma entrevista com 18 anos, passei em todas as etapas, ela falou assim, não, senta aqui agora, vamos fazer Era um negócio simples, né? Igual, tá? Era uma cálculo de Umas soma. formulazinhas. Aí eu, então é que eu não tô sabendo fazer isso aqui, e levantei e fui embora, porque eu não sabia mexer. E como advogado, você teve que mexer com o Word. O Word, Excel, né? Hoje a É. gente usa. E aí, hoje, o colaborador que vier para uma empresa e você perguntar para ele se ele não sabe mexer em IA, ele não vai arrumar emprego. Não vai. Sim, é. Então, não é simplesmente corretor, não. Qualquer profissão. Qualquer. Não tem Se como não, correr, né? E aí, mas ele vai tomar não vai tomar lugar de ninguém. Ele é uma excelente. Hoje de manhã porque eu sou um defensor, já faz antes de pandemia, já vinha falando sobre ela, já viemos trabalhando, já estamos fazendo e digo para todo mundo, é empregabilidade. Uhum. Hoje de manhã, né? Olha a que ponto chega a utilidade do. Da ferramenta. Né? Você vai poder ver de duas formas que eu vou dizer para você. Então, analise da forma seguinte. Ontem à noite eu fui pegar álcool para levar lá em casa, para poder fazer a lareira. Uhum. No meio do caminho, derrubei 4, 5 gotas de álcool na minha escada. De manhã cedo, puxa, que droga, papapá, como é que vai ser, papá? Minha amiga, como é que eu faço? Não, ele pode ser assim, simples, né? Pega azeite de oliva, faça isso. Pra azeite tirar a de oliva, mancha. e tira a mancha do queimado da. Uhum. Então, e para tudo, inclusive para, que nem foi agora, na reunião, fiz um monte de rabisco, anotei na reunião, fiz um monte de rabisco, tirei a foto, eu vou mostrar para vocês depois. Ele fez o resumo de tudo que estava escrito. Aham. Ele só se confundiu o meu G Aham. de grande por 6. Aham. Só confundiu o G com 6. O resto estava resumido na minha reunião. Uhum. Não tem como ver fora. Lá nós temos 350, 400 opções mês que entram. Analisamos matrícula por matrícula. Nós temos 2 funcionários a fazer isso. Hoje fui lá e mostrei para ele. Falei, cara, para com isso. E tudo digitalizado, vem de Sim, todas as sim, lojas sim, do Brasil sim. inteiro e tal. Uhum. E cai tudo na mão dele, né? E chamei o coordenador. Falei, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste já. Usar a tecnologia Não, mas a favor, né? eu uso. Quero ver. Então, como é que você analisa essas Usa essas nada. matrículas? Eu tenho que ler. Tem que ler. Vamos tirar uma foto, vamos ver aqui, ó. Tum. Me deu. E saiba perguntar. Sabe? Sim. Me deu o nome do atual proprietário, se tem alguma É. dívida. Com 5 linhas estava resumido a análise da. É. Pô, mas seu Michel, se o senhor vai tirar meu emprego. Então, falta de criatividade, né, É. meu amigo? Porque agora peça para ele fazer a avaliação desse imóvel. Agora pega essa avaliação e passa para o corretor que te deu. Olha, apesar de você ter avaliado, que era o caso, por 1.950.000, o mercado está dizendo que está valendo 2.100.000. Dá uma analisada e é problema. Eu só estou te ajudando, estou prestando serviço para É. você. Corretor que pegou essa opção. Então, a partir do momento que o que você tem que analisar assim, o que eu posso fazer a mais se eu tivesse uma secretária Isso. ou um assessor? Nem que seja jogar beach tênis ou aumentar meu network no final de semana ou durante Fazer a um semana lazer, no fazer alguma cabeleireiro, eu vou no cambu com a visão de corretor, Isso. que não vai perder Perfeito. tempo, mas vai estar tendo qualidade de vida. Vou jogar tênis no Curitibano, vou fazer cabeleireiro, como falei. Por quê? Porque o IA vai ser minha secretária, meu assessor, meu consultor. Uma aplicação que a gente usa muito no escritório, que para vocês é fantástica, o celular da Andressa eu sei que dá, ele tem hoje no Samsung um resumo da ligação. Ah, o meu Então, não quando dá, você né? Meu termina de iPhone. fazer a ligação, ele aparece o diálogo inteiro e ele aparece um resumo da ligação. Até acho que eu falei semana passada, mas assim, eu fiquei abismado. O cliente me ligou, ele, inclusive, eu fui na Polar, deixa eu ver se eu fui na Polar, foi lá com ele, a gente era advogado de um cliente, a gente foi lá para conversar com o pessoal, e aí ele pegou e tinha um problema trabalhista. Ele falou assim, ó, me ligou, a minha funcionária aqui faltou, e ela faltou uma semana porque ela descobriu que ela estava roubando a empresa, né? E aí eu falei, não, beleza. Eu falei, não é roubo aqui, é apropriação indébita e tal, e eu já vou te mandar uma proposta de honorários.
eu parei no semáforo, printei o resumo que ele deu, coloquei no ChatGPT, aí por áudio mandei assim, faça a proposta de honorários para custo da despesa por justa causa, para o processo, assim, cessado e tal. Chegou para ele, em 15 minutos, 7 páginas, falando da jurisprudência, do precedente, que Já fez o um risco de dar parecerzinho. com o propósito de honorários. Então, por exemplo, você, o corretor hoje, uma pincelada só. Você pode fazer o que com o cliente? O cliente te manda lá, por exemplo, um imóvel, você liga para ele, conversa, entende tudo aquilo que ele quer. Ah, eu quero piscina, ou eu quero quadro, ou eu quero aquilo. Aí você fala assim, faça um resumo daquilo que o cliente quer. Né? Beleza, aí eu não sei se todas as APIs estão abertas das imobiliárias de vocês, mas você pode colocar para o ChatGPT. Acesse o meu site e veja os imóveis que têm essas características. Não precisa você entrar manualmente lá e olhar os seus Fazer o imóveis. filtro sozinho. Filtro sozinho. Aí você pega aqueles imóveis, manda pro cara e fala assim, olha, a gente conversou, e você faz um parecer bonitinho, coloca, por exemplo, filtra no Gama. Tem um aplicativo gratuito também que é o Gama App. Você joga lá, Gama App, fazer uma apresentação desses imóveis para ele. Ele vai gerar um PDF dessas 10, 15 páginas. Olha, Ele vai receber esses algo são os imóveis, profissional, né? algo profissional. Não tá Ah, dizendo. o cara vai comprar financiado o imóvel, já entra no site da Caixa, ela faz a simulação, manda também a simulação para ele. Olha, aqui vai dar uma parcela dessa forma. Eu acredito que nenhuma profissão será extinta. Só aqueles profissionais que acharem, isso daqui não é para mim, isso aqui eu não vou conseguir usar. Não é a Porque função. as a aplicações profissão. são infinitas. Infinitas. E aí entra, né? Isso que é importante. É mexer, que nem hoje, né? Hoje as pessoas no Excel, né? Aham. Fazem verdadeiras magias com aquelas fórmulas, né? Tem. Você já usou a IA no Excel? Então, Eu- ele analisa. Mas, enfim, ele dá gráfico. Mas o importante é assim, então, voltando no Sim, Excel, né? Hoje, você pegando a IA e explorando ela, vai fazer a mesma coisa. Vai ser um universo de facilidade. Imagina no passado você tem que colocar os números, ter que somar, passar isso aqui. A Excel fazia isso, não fazia? Sim. Tirou o emprego de alguém? Não. Agora, as secretárias Que não, passaram as a pessoas que ser não se atualizam, né? a secretária vai passar a ser uma assessora. Vai mudar, sim. Vai mudar. O nome, talvez, mas a função que a pessoa exerce vai continuar se ela realmente se conscientizar em trabalhar IA. Como corretor, se ele for criativo, tem um mundo de utilidade para o IA. tem. Tem um mundo. E com essa tecnologia, o cliente quer resposta rápido. Não, as coisas são rápidas. Né? né? Ele quer para ontem. Então, às vezes, você isso aí. está num atendimento, está 15 minutos estava pronto. Uma coisa que você ia demorar, às vezes, 2 dias para mandar 2 pra dias, ele. E às vezes tranquilamente ele- com 2 dias. Ele É. quer ali na hora e a vontade de falar assim, olha, eu não sou um robô, eu sou humana, né? Porque você está numa situação que você não consegue, né? Eu, quando estou atendendo um cliente, eu tento deixar o telefone, porque se eu não atendo ele ali, eu não vou me conectar, eu não vou saber a necessidade dele, né? Então, às vezes, outros clientes acabam tendo essa demanda, então eu vejo que tem essa dificuldade de pessoas que querem para ontem. E a gente tem ainda o serviço de servir, né, nessa maneira Mas tem de que se ajustar. atendimento. Mas o tudo mais, filtro né? você pode fazer ele com a IA, nesse filtro inicial. O cara caiu o lead da internet, lá você joga usar. para ele trocar uma ideia com a IA e aí o corretor já na ponta ali, já pega o telefone e tem liga. Você falou de o atendimento, é muito interessante. automatizado. Não é automatizado, mas é preparado para a característica daquele cliente. Então, na TV locação, cresce. né? Nós podemos fazer relatórios, né? Eu quero saber a minha carteira, como é que está isso, como é que está aquilo. Faz o relatório, muito bem. E aí você pede para ela, eu quero que esse relatório seja entendido por uma pessoa de 80 anos, quero que seja entendido por uma Olha. pessoa disso. Então, se eu tenho o perfil de quem pediu, eu consigo preparar o relatório com o perfil Da dele. pessoa. Legal. Vamos estudar aí. Então, Olha, não pessoal, tem- vai ter é um outra universo, viu? E até me disponibilizo, porque assim, como eu sou membro lá da Comissão de Inteligência Artificial da OAB, eu não ganho nada com isso, de forma gratuita. Eu fiz recentemente na Premiere uma palestra, porque o pessoal acha assim que é coisa do demônio, que vai vir e vai tomar emprego de todo mundo. E aí eu faço uma palestra que é bem básica, assim, falando da evolução histórica, o que aconteceu e como é que você faz para usar assim minimamente. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele, coitado, ele é semi-analfabeto. E eu tenho um português bem simples, assim, porque há muitos anos na área trabalhista, eu consigo falar ali o dia a dia das pessoas. Só que o meu cliente, às vezes, eu mando para ele assim, ele não entende. Aí eu coloquei na IA, explique para uma criança de 5 anos. Aí ele, doutor, obrigado por me explicar. Né? Então, às vezes, não é só para você, sei lá, melhorar
deixar mais complicado, né? Também, às contrário. vezes, Para para simplificar também. simplificar Ao também contrário. você consegue fazer, né? Vamos só ver os números da Polar, você sabe tudo? Quantos colaboradores, quantas unidades, só para ver o tamanho da rede, né? Então, hoje nós estamos com 100 unidades, entre unidades de venda e locação ou venda e locação, porque 100 unidades, o parabéns. franqueado hein? ele pode escolher se ele quer só de venda, só de locação ou venda e locação. Uhum. Estamos lançando um novo produto agora, inclusive, que é o container, né? Que dependendo do número da cidade menor, pequena, então ela pode ter uma estrutura de um Mas- container, tem todo o design, tem tudo bem mais barato, mais econômico, não é mais Uhum. barato, é mais econômico, né? Dentro disso, hoje nós estamos com 450, 500 corretores. Isso varia também porque... Claro. Todo dia. Todo dia movimenta, né? Colaboradores fixos hoje em toda a rede, nós estamos falando de mais 350, 400 colaboradores, entre recepcionista, documentação, Uhum. diretos, né? E aí tem os indiretos também, que são os prestadores de serviços de manutenção, de algumas imobiliárias e coisa Deve parecida. chegar mais E de cada 1000, né? unidade, ele tem o corpo de administração próprio ou vocês têm alguma coisa que vocês centralizam? Assim, que você usou o exemplo lá das matrículas, né? Tem uma Como é que uma central funciona? Então, de nós temos... propostas, né? São duas situações, né? Aham, Então, primeiro, aquilo que exige o personalismo, o franqueado tem que fazer. legal. Então, a conversa, o contato. Aquilo que não exige, tudo é feito dentro de um sistema, né? Hoje nós temos um ERP muito forte, né? Uhum. Que envolve, por exemplo, né? Hoje toda a parte de locação, toda a parte toda a parte financeira. Aham. Não sei se vocês têm imóvel na administração, tem alguma coisa? Eu tenho. aham. Então é boleto, receber, passar, Seguro. conciliar bancária, chegou, não chegou, papapá, colocar no boleto. Imagina o trabalho que dá isso, né? Muito bem, tudo isso nós fazemos para o franqueado. Que legal. Tudo. Você Hoje, tira um o peso das costas deles, são Hoje, fantásticos o também. nossa ponta, né, o Tem um franqueado, apoio, né? ele só tem que fazer um cadastro bem feito. Porque Legal. isso sim. Então, ele recebe, no caso da locação, você, como imobiliária, recebe lá uma lauda para parametrizar. Tipo assim, de 8% a 10% da administração, o que você quer? Com garantia, sem garantia, com seguro. Vários itens, né, que você parametriza e diz assim, eu quero que minha imobiliária trabalhe assim. Que legal. A partir daí, tudo que teu colaborador for cadastrar, não vai poder cadastrar nada fora que você, como dono imobiliário, decidiu. Mas eu posso mudar? Também pode, tem liberdade. Mas, enfim, ele trabalha dessa forma. A partir do momento que você cadastrou a tua imobiliária, você vai cadastrar o teu proprietário Uhum. e cadastra o teu imóvel e cadastra o teu inquilino. A partir daí, você não põe a mão mais em nada. Aí é só atender, o boleto já sai direto, o pagamento do proprietário, o pagamento de seguro, o Repasse pagamento de de valor, vistoria, tudo repasse do valor, tudo, Olha que tudo, tudo legal. conciliado, e você recebe um relatório mensalmente com todas as conciliações, e o banco também você concilia ele do financeiro. E recebe daí a tua parte, que é a tua receita. Inclusive reembolsos de algumas coisas que você comercialmente possa ter decidido. Eu vou antecipar um aluguel, eu vou pagar o IPTU do proprietário, porque tem que ter liberdade. Nós somos prestadores, nós Claro. nascemos de uma imobiliária, então a gente já sabe, não é O simplesmente dia a uma dia, franquia. né? Claro, claro. Então eu preciso pagar o Já IPTU sabe. da avó dele, ou a pensão para a esposa, ou se Sim. for necessário, você pode fazer isso na tua ponta. E no final do mês, daí ele é abatido ou reembolsado. Faz uma Então, conciliação. essa é a parte de locação, né? Que está totalmente pelos royalties, né? Você na locação você não tem nenhum trabalho. Que Nenhum. legal. A não ser manter, O atendimento. fidelizar teu cliente. Sim. Que eu chamo fidelização, não é mais atendimento, porque não tem problema. Sim. Não tem erro, não tem aquilo que eu não devia. Não tem. É fidelizar o cliente E exclusivamente. tem toda uma base, um suporte, né? anos de trabalho, Todo esse experiência. sistema Porque- foi criado há mais de 25 anos, Sim, CRP. é. Então, Porque eu ele é acho que totalmente o- integrado, e serve de rede. E na área de venda, nós trabalhamos em rede, com 450 corretores, né? São feitas vendas, né? Uma quantidade aí de 300, 400 vendas também. Opções novas, eu falei 600, deve estar valendo 700, 600, 700 opções novas. Tudo isso você não tem que se ocupar como vendedor em ter que ficar... Não, todo está automatizado, as parcerias, o valor que é para quem não é. Porque eu acho que a função do corretor, a gente discute muito com o advogado, qual que é a função do corretor, né? À luz da responsabilidade civil, né? Que não tem nada a ver com o dia a dia. E o corretor tem que fazer o quê? Ele tem que estar lá disponível para fazer negócio. Então, Andressa, você pode vir aqui no Kaiowá mostrar o imóvel? A Andressa não tem que estar presa lá fazendo contrato, fazendo foto. Cara, não, eu tô indo. Você vai lá, atende o cara. Vamos fechar esse negócio agora? Vamos lá no escritório, assinar o contrato já. Porque você tem... Essa disponibilidade vale muito dinheiro. Né? Vale. E aí, quando você... não, eu só posso na terça-feira à tarde da Aí semana que vem. O cliente já não quer mais. O cliente Já foi. embora, né? Desistiu. Falou, Já não. passou. Conversou passou com o bonde vizinho, já, né? conversou com... não sei o quê, aí já...
O corretor que fala assim, então tá bom, vou deixar na segunda-feira a gente faz. É um corretor que tá dando tiro no pé. É verdade. Tem proposta, sai na hora, sai de noite. Eu vou na casa do cliente, não vou aí pegar ali com a propostinha. Sai caindo. Não é compra de impulso, mas com Sim. certeza é uma compra que, se deixar, a quantidade de interferência no meio do caminho é muito grande. Mas o que acontece? Você faz uma busca, daqui a pouco o comprador ele é bombardeado com um monte de outras opções. E que às Lógico. vezes traz uma insegurança. Diz, Isso será que eu estou fazendo a melhor compra? É a melhor É. opção? Né? Então é isso que é o. Eu, como advogado que tem agilidade imobiliária, que já tem que saí ter. eu trabalhei no sábado o dia inteiro e cheguei em casa já umas 8 horas antes do corretor. Doutor do céu, fiz a visita do cara de manhã, o cara adorou, mas assim, ele tá indo embora, ele vai viajar da manhã depois do almoço, precisa desse contrato pronto para amanhã cedo. Daí tinha uma série de questões que a gente tinha que negociar. Eu falei, cara, tô voltando pro escritório então. Aí eu voltei pro escritório, a gente sentou, ficou até a meia-noite lá. Era um negócio grande, tal, valia a pena. E a gente ficou lá no escritório fazendo contrato. Acontece. Tem que atender o pessoal, né? A gente extrapolou nosso horário. Pra variar um pouco. Infelizmente. Mas estava muito bom, a gente tinha a tarde inteira. Isso. Assunto tem. O objetivo para ano que vem é ter um estúdio para a gente poder, assim, poder fazer o podcast aqui. A gente tem assunto aqui para mais 10, né? Espero que a gente possa contar com você numa próxima oportunidade. E Andressa Santos, se eu quiser te achar, onde que eu vou? Bom, Instagram, né? Andressa Santos, @Bens Imóveis. Sou proprietária da Bens Imóveis, né? Então, assim, um pouquinho a Polar tem, na Projeta Polilar, né? A Bens Imóveis, Deus me mandou esse nome para que toda negociação seja abençoada. Abençoada. Então, vendo ali que não é uma venda só pelo dinheiro, é um propósito, tem ali um sonho, uma realização. Então, eu falo assim, quando eu queria alguma coisa curta. Então, ou seja, a Polar me veio de inspiração, eu sou muito grata, né? A tua família, o seu pai, admiro muito. Eu lembro dele, senhorzinho, a humildade dele cumprimentando todo mundo, valorizando as pessoas. E que eu possa, futuramente, né, crescer cada vez mais e que vocês possam ter orgulho também da jornada e saber que comecei ali e tudo mais. Formou muita gente. Então, é uma grande escola. Então, né... Profissionais que queiram aí, eu sempre indico a Polar, é muito boa. Então, eu também já indiquei. Eu falei, vai lá que você aprende, depois você sai pro mercado, se você quiser. Mas vai lá que você aprende o certo. Aprende o certo, aprende Mas o é isso certo. mesmo, importante, é isso que é o ponto. É o crescimento. Porque meu pai dizia isso e eu vou tentar evitar o palavrão, tá? Claro. Mas é assim, não adianta ser uma moeda de ouro num pote de Isso. de coisa feia. Sim, né? sim. Eu prefiro ser uma moeda de prata num pote de ouro. Uau. Então, quanto mais o mercado for bom, mais nós ficamos bem. Sim. Então, todo mundo ganha. Todo mundo, porque a sociedade, claro que a sociedade vai nos usar cada vez mais. Enquanto que se só tiver a Polar, no universo desse, de quantos habitantes tem no Brasil, Lógico. 200 milhões, ela vai sumir. Sim. Vai aparecer alguma coisa que no meio do caminho que vai substituir a Polar, porque o mercado imobiliário não está preparado. Então, para nós, esse processo de criar corretores não tem... Agora, lógico, nós temos um trabalho, sim, de tentar mantê-los. Né? Isso, sim, dentro de um processo de franquia. Agora, nós temos os corretores associados, né, que o corretor ele pode, vinculado a uma franquia, ele pode vir e ter seu próprio site, como já existe, ele tem seu site, ele tem o seu... Tem vários benefícios, que agora não vou entrar, eu não lembro, né? Mas ele pode começar como estagiário, vem para corretor, e de corretor pode ser um corretor licenciado. E a partir daí ele talvez não tenha, e não tem, em algum caso, não tem motivo para abrir a sua empresa. Sim. Porque ele vai ter Ele o tá site dando a dele, marca, vai ter, mas e então com não. assinatura. Então, é que Sim. nem eu ficar vergonha de ser Galiano. Não, eu sou Jean Michel e tem meu Galiano. Então, eu sou corretor tal, Da Polar. Que da legal, Polar. E parabéns. pronto. Então, isso também nós temos feito um trabalho bem bonito de manter, né? Dentro os corretores para que não precisam fazer isso. E a via Na sua educacional vai melhorar ainda mais isso, né? Vai levar... Não tem limite, não tem limite, não tem limite. Legal. Porque é um desgaste ter uma imobiliária, não é? Lógico. Poxa, É a conta. fácil. Agora, imagine você Tem usar que uma cobrar estrutura... escanteio, tem que Então, chutar pro imagine gol. você ter uma estrutura numa empresa onde trabalha com 6%, né? E você pode chegar a 50 e poucos por cento, sendo que você não tem custo
nenhum de manutenção. Sim. Tem que fazer sistema, tem que fazer... Não, tá tudo... Pagar CRM. advogado. Pagar advogado, CRM, que é uma É. ferramenta que nós não Que é comentamos, caro. mas é uma ferramenta... Nós temos o nosso já CRM. Divulgação, né? Nós temos CRM e é fundamental para o corretor. Isso tinha um ponto que nós não deliberamos, passei para uma próxima, mas o CRM não tem mais como não trabalhar. Não. Não tem como não trabalhar E sem assim- vinculado a um CRM. Não tem. E a gente muda de CRM porque o outro é melhor e no fim é a mesma. É a mesma coisa. Tudo é sofrido. tudo Não é- da Polar. Não? Ai, Não, ó. por quê? Não, mas é interessante dizer o porquê. Cai. Porque o nosso, Ah, o nosso CRM nasceu de uma imobiliária. Lógico, diferente. Essa é a grande É. vantagem. Sim. Já sabe as Todos os dores, né? modelos que nós temos são baseados numa imobiliária, que Sim. nasceram como imobiliária. E agora em diante, por exemplo, toda a nossa tech, semanalmente, nós temos uma reunião de tecnologia. Toda legal. semana. Das 8 às 9 da manhã, toda quinta-feira. Sempre está presente quem? Um franqueado, um corretor. Pra que nós falar as temos que dores ali. Para ver o dia a dia, Lógico, é o usuário, lógico. os Então, testers. o nosso tech não é para ser só de franqueador. Uhum. Ele é baseado em cima de... Então, quando se fala CRM, sim, posso falar com orgulho. Ele é um CRM baseado e criado para imobiliárias, para Legal. corretores. Desenvolvido por imobiliária para imobiliária. E Pronto. vocês comercializam ele para outras imobiliárias fora da rede ou ainda não? Não. Só ali. A hora que comercializar, você vai ver só o que que é dinheiro. É Eu tenho um foco. irmão de É foco. software que é a Seconds e é onde vira o jogo, né? É igual a Belos, né? A Belos não vende carro, ela vende software. Hoje eles vendem um... Já tem mais de 10 anos o software, Isso, o CRM deles. Eles É, fizeram um encontro. O Andressa Magalhães, se eu quiser te achar, vou aonde? Instagram Vou em algum também, lançamento? Também, evento, Também. lançamento. Mas a confraria, né? Confraria Mulheres Corretoras. O meu Instagram profissional, Andressa Magalhães, _corretora. Maravilha. Deixar publicamente, né? Parabéns para a Andressa, fez aniversário Quem essa quiser mandar semana, dia presente, 18, pode é. mandar. Fez Se tiver dúvida, pode mandar Pix Isso. também, né, Andressa? isso, 25 anos, né? Linda, Mais. maravilhosa. Maravilha. 25 mais? Mas, e eu queria pedir para você uma última frase ali, e os contatos da Polar, pessoal que gostou aí. E uma mensagem para os nossos corretores do futuro. Do futuro, Então, do presente, do né? futuro, do presente e do passado. Que Claro. porque tem uma brincadeira que a gente fala, né? Tem o novo velho e tem o velho novo. Tem. Não vamos Perfeito. lembrar É que tem verdade. o velho novo. Então, o velho corretor que hoje está super atualizado, está super usando a sua tecnologia. Então, o que eu posso dizer de um resumo de tudo que nós falamos? Corretor, valorize a sua profissão. Acredite que nós somos altamente importantes para a sociedade. A nossa função é muito importante, que é mais do que simplesmente juntar duas pontas, comprador e vendedor. Não, é fazer um serviço bem feito, né? Uma prestação de serviço, Sim. tirando esse processo jurídico, mas conceitualmente, onde as pessoas realmente estão buscando algo que para elas ainda é muito difícil. Então, acredita, a nossa profissão é muito importante. A tecnologia, ela veio para você poder efetivamente atender mais gente. Ela pode ser tua secretária, ela deve ser tua secretária e não vista como concorrente ou algo que você usa que te atrapalha, né? E seja sustentável. Maravilha. A partir daí, vai ser um corretor de sucesso. Servir, ser sustentável e usar tecnologia. Maravilha. E quem quiser me achar, e quem quiser achar a Polar, como é que é o... Bom, eu Pra acho achar que a vocês, Polar ou teu está Instagram? agora no meu nome, né, tem o Instagram, né? Aham, como que é o teu Instagram? É michel.gar... Eu nem sei exatamente, minha neta que cuida. A gente vai colocar... Eu só coloco as mensagens. Mas A você gente fica vai na colocar Polar aqui, do ó. Centro. Tem o Instagram da Polar, né? Que é a Polar Isso. Imóveis. E depois a gente coloca também o teu. Mas dá pra achar na internet bem Tranquilo, facilmente. tranquilo. Jean Michel até- ali, quem quiser dar uma olhadinha, Jean Isso, Michel no Instagram, Galeano. né? trocar ideia, vai ser um prazer conversar a- sobre nossa profissão. A Polar do Centro, ali que você fica, Eu fico no conjunto comercial. no conjunto Eu comercial. fico fora, dentro de todas as unidades são independentes, inclusive a franqueadora. Claro. Dentro desse Ah, processo, ok. porque isso também é um detalhe importante que tem trazido muita segurança Uhum. para os nossos franqueados, que nós já estamos já foi realizada a terceira sucessão. Uhum. Já foi realizada a terceira sucessão. Terceira geração já tá aí. Já está aí não como operadora, está como franqueado. Franqueado. Que olha. legal. Sim, porque É senão... J. Michel _Galeano. Pronto. Tem o Instagram. Maravilha. Amo essa mulher. É, Ela fantástico. É rápida. tecnologia, sabe? Mexer É. em tecnologia. É isso aí. E quem quiser me achar em todas sei. as redes é @Douglas Vilar. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigada, tchau. É. até. Um abraço. Curte.